Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. É uma alegria imensa estarmos aqui reunidos nesta manhã, nesta casa, que nos acolhe, que nos envolve carinhosamente, envolvido pela presença dos Espíritos amigos que representam a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a prece inicial, em seguida nós vamos ler um trecho do Evangelho, o comentário inicial está a cargo do Val, depois a Rosângela, aí nós vamos finalizar de 5 a 7 minutos cada um. Senhor Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de hoje, abençoada, repleta de oportunidades. Rogamos o concurso amigo dos benfeitores espirituais, que essa presença amiga dos nossos amigos espirituais estejam conosco nesta manhã, nos envolvendo, nos intuindo, nos auxiliando no comentário do Evangelho. Que a sua paz, Senhor Jesus, permaneça conosco, nos envolva, Senhor, e nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Capítulo do Evangelho, capítulo 11, item 8, a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem ele sensações. Mais instruídos e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa o seu foco ardente, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz daquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor seus irmãos em sofrimento. Então nós vamos ouvir o Val. Bom dia a todos de novo, né? Mas nós vimos aí no comentário, né? Os degraus, né? O início lá na nossa vida, lá no comecinho, a gente ainda não tinha o conhecimento, não tinha o entendimento, não tinha essa bênção divina que temos hoje de estarmos aqui buscando o aprendizado do Evangelho, o aprendizado de vários ensinamentos de vários livros e nos fortalecendo para essa vida cada vez mais. Essa nossa busca para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, ela é muito valiosa, ela é muito importante e esse trabalho traz para nós esse conforto interior, esse conforto para a nossa vida, para a nossa alma eterna. E o Evangelho, ele é fantástico no ensinamento e nos conduz para uma felicidade gigante lá na frente que nós vamos alcançar. Hoje estamos mais próximos daquele início que o Evangelho disse, né? Estamos mais próximos do início e mais distante do final, que é o nosso crescimento, a nossa alma purificada. Mas isso não faz com que nós vamos desanimar e nem nos colocarmos tão rebaixados para dificultar mais ainda. Mas, pelo contrário, ter uma visão mais favorável a todos nós, uma visão mais importante para a nossa vida, né? Que é essa visão dessa busca, desse trabalho do dia a dia, do trabalho espiritual, religioso, tudo isso faz parte do nosso crescimento. E tudo depende de como nós vamos conduzir tudo isso, conduzir a nossa própria vida. Depende só de nós, nossa busca, o nosso querer, e a nossa conquista virá, consequentemente, sempre. O trabalho é fundamental e importante nessa busca religiosa e na busca ali do trabalho do dia a dia, que nós
no nosso dia a dia, nós temos que levar esse ensinamento que vai nos fortalecer. Se nós sairmos da porta para fora aqui e já esquecermos tudo, as coisas vai demorar um pouco mais. Mas se a gente conseguir levar junto, a gente está levando para os companheiros de trabalho, para os amigos e para a nossa vida, para todo sempre. O Evangelho nos diz os valores, os caminhos, e nós vamos seguir sempre essas bênçãos divinas. Porque todos nós já sentimos o gostinho do valor e a importância desse ensinamento do Evangelho que nos conduz para uma vida melhor. Essa busca, ela vai trazer sempre grandes resultados para todos nós e vai fazer com que nós busquemos cada vez mais vários outros ensinamentos, vai fazer com que nós melhoramos o nosso intelectual, melhoramos o nosso corpo físico, melhoramos tudo à nossa volta. É nessa busca que nós vamos conquistar esse fortalecimento, esse ensinamento que tanto almejamos para o nosso crescimento. Sabemos que estamos distante da evolução grandiosa para a nossa vida, né? Evolução, o aprimoramento moral, intelectual. Estamos engatinhando, mas é assim que vamos conseguir, né? Se na nossa vida temos tudo isso que temos, é porque temos que seguir com isso que temos, não buscar outras coisas que ainda não conquistamos. Às vezes a gente vê amigos por aí, amigos que estão à frente já, numa evolução um pouco mais elevada, a gente fala, queria ser igual o irmão, mas esse irmão passou pelas dificuldades, talvez antes de nós, né? Passou pelos problemas e superou. E esse foi o mesmo caminho que ele percorreu, o caminho do aprendizado, o caminho do ensinamento divino em nossas vidas. E com certeza nós vamos nos fortalecer e nos engrandececer, porque estamos no caminho certo, o caminho do Evangelho, o caminho das leis divinas. Que o Mestre nos abençoe sempre e nos fortaleça nesse aprendizado, para que nós melhoramos cada vez mais o ensinamento para dentro de nós, para o nosso intelectual, o nosso fortalecimento. Que o Mestre intua cada um de nós, porque o trabalho que fizemos é um exercício, o trabalho braçal é um exercício para o nosso intelectual também. Quando nós trabalhamos e focamos no trabalho do bem, e focamos nos ensinamentos, o trabalho braçal vai fortalecendo para o intelectual também. É uma junta de todos os movimentos do bem que nós fazemos no nosso dia a dia, é que vai fortalecer o nosso aprendizado. Nós já ouvimos dizer muito o bem sofrer e o mal sofrer, né? O mal sofrer não vai trazer grandes coisas, porque é um sofrimento duro e um sofrimento que a gente vai se revoltar, se injuriar com aquilo, vai xingar as leis divinas, e aí não vai ser um bom negócio. Mas o bem sofrer, ele traz esse crescimento. Não vamos desejar o sofrimento para ninguém, porque ninguém merece. Mas a gente sabe que muitas vezes passamos pelo sofrimento. E o bem sofrer no sofrimento é aquele sofrimento de suportar calado, suportar com o intelectual positivo, sempre esperançoso de que o dia de amanhã será melhor e com certeza a nossa vida vai caminhar cada vez melhor. Os sofrimentos são passageiros. Ainda estamos na fase de sofrimento, muito peso em nossas vidas, mas tudo isso vai ficando cada vez mais leve com nossa dedicação e luta no caminho do bem. E que sigamos em frente, que
o Mestre, o Senhor Jesus, com seus benfeitores espirituais, nos conduza sempre para esse trabalho no bem e nos fortaleça. Que assim seja. Bom dia, mais uma vez, pessoal. Então, hoje nós temos aí, a incumbência de falar um pouquinho da lei do amor. Então, quando a gente pensa na lei do amor, é uma lei natural, como outras também, que foi deixada, para que a gente pudesse ter um caminho para a gente seguir o caminho certo para a nossa evolução espiritual. Qual seria esse caminho? Seguirmos as leis naturais. E uma delas é a lei do amor. A lei do amor, ela é tão importante que ela está internalizada em todos nós. Se nós formos pensar, não existe um ser que não tenha esse amor internalizado. É um germezinho que a gente tem ali dentro e que todos têm a possibilidade de desenvolver. Então, quando a gente pensa na questão da lei do amor, a gente pode observar, todos os corações têm esse sentimento. Quando a gente pensa numa pessoa que ela não tem uma boa vivência, ela tem condutas irregulares, quando a gente olha e a gente fala, nossa, aquela pessoa, vamos dizer, é uma pessoa mais perigosa, com a índole duvidosa, mas você pode ter certeza que tem alguém que essa pessoa ama, porque está latente em nós. Todos nós temos esse sentimento. Então a gente pensa, quantos e quantos corações estão no caminho, no caminho do crime, levando o mal a tantas famílias, destruindo famílias, e a gente fala, como que uma pessoa assim, pode ser tão fria, tão materialista, com esses sentimentos no coração? Mesmo assim, ela tem alguém que toca ali dentro. É um pai, é uma mãe, é um filho, porque são sentimentos que estão, esses sentimentos de amor, eles transcendem. Todo pai, toda mãe tem um amor imenso pelo filho. Então, com certeza, mesmo uma pessoa que não tenha esse caminho, não esteja desenvolvendo no dia a dia esse amor, mas lá dentro ele tem. E tem alguém que o ame também. Porque a gente pode pensar, nossa, mas essa pessoa faz tanto mal, será que tem alguém que ama essa pessoa? A gente ouve na televisão tanta coisa, Você fala, gente, que absurdo. Mas pode ter certeza que tem alguém em algum lugar que nutre esse sentimento pelo outro. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele possibilitou que a gente tivesse esse sentimento, porque a partir daí a gente vai poder fazer diferença na vida do outro. É claro, como o Val já trouxe, que a evolução ela não vai de uma vez, vai em saltos, leves, mas ela está acontecendo. A vida, a encarnação, ela nos possibilita, nos dá essa oportunidade de irmos desenvolvendo esse amor. Não só ele, como outras leis também naturais que nós temos, Mas o amor, ele é tão importante porque ele une as pessoas. E com certeza, uma pessoa pode se melhorar sabendo que tem uma outra pessoa que a ama. Porque esse sentimento estimula. Nós gostamos de saber que tem alguém que gosta da gente. Todos nós gostamos. E Deus nos oferece a família. A família é o primeiro local ali que a gente pode desenvolver esse sentimento do amor. Com o nosso esposo, não tão longe, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais, os nossos irmãos.
Agora está chegando a época do Natal, a maioria das famílias vão se reunir. De repente a gente fala, ai, mas aquele primo ali... Olha o momento aí que nós temos logo à frente para a gente trabalhar isso em nós. Porque todos nós temos defeitos, todos nós temos as nossas dificuldades. E a gente gostaria que o outro fosse misericordioso conosco, não é? Com os nossos defeitos. Por que que a gente também não pode ser com esse nosso primo mais difícil, esse nosso irmão meio complicado, que cria caso? Ou seja, todos nós temos aí agora, né, há menos de um mês, uma oportunidade para a gente exercitar esse amor. E com certeza o nosso ato vai interferir, é igual um dominó, né? A gente coloca o dominózinho, as peças, e derruba uma, vai caindo todas. É a mesma coisa. O nosso exemplo contamina, contagia as outras pessoas. E a gente está sendo avaliado sempre. Então, quando existe uma situação, as pessoas, principalmente nós que somos pessoas com o coração voltados, né, somos cristãos, vamos dizer assim, as pessoas esperam de nós uma atitude diferente. Se a gente for observar no nosso trabalho, ali acontecem várias situações onde a gente é colocado em prova, né? Que a gente fala, nossa, ali um momento, aí Deus está me dando essa oportunidade para que eu possa perdoar essa minha colega, esse meu colega de trabalho, usar da empatia, se colocar no lugar dele ou dela, entender que se ela está agindo assim hoje, ela não é assim, hoje talvez ela não esteja bem. Usar de misericórdia também, tentar entender que as coisas hoje não estão legais, mas amanhã ela pode estar melhor. E o que eu, enquanto companheira de trabalho, posso fazer para que favoreça o bem-estar dela? Que na realidade, o que a gente acaba fazendo? Nossa, mas essa pessoa, né? Como que ela faz isso? Ou seja, as energias que a gente está emanando para o outro já é uma energia que não é boa. Então, se a gente parar e pensar, não que seja fácil, porque nós estamos ainda num grau evolutivo que a gente tem esses sentimentos. A gente se deprime, a gente fica chateado, se melindra, ainda temos, mas estamos no caminho do aprendizado, da evolução, para que a gente consiga superar esses sentimentos. E aí, quando um outro age com a gente de uma forma que, de repente, a gente fala, poxa, não precisava ter feito assim, a gente pode repensar também. Eu, no lugar dele, eu teria feito diferente? Como eu teria feito? Se a gente pensar isso na hora, vocês podem ter certeza que a nossa reação vai diminuir muito de intensidade. Se de repente a gente for dar uma resposta meio de travessada para o outro, se a gente pensar antes, 10 segundos que você para pensar, pode ser que a gente até fale alguma coisa, mas não vai ser com tanta energia negativa, porque a gente vai conseguir elaborar um pouquinho. É o que Chico falava, né, de colocar o copo de água na boca e esperar um pouquinho. É a mesma coisa, é a gente parar e pensar. Então, Deus coloca essas pessoas ao nosso redor, família, amigos, vizinhos, para a gente exercitar essa paciência e esse amor. Então, o que a gente pode fazer para que a gente possa realmente conseguir levar esse amor para o outro? Usar da empatia. Se fosse comigo, o que eu gostaria que o outro fizesse? Se a gente levar esse sentimento em todas as nossas ações, com certeza vai ficar muito mais fácil para a gente viver. Porque Deus não colocou a gente em grupo para que cada um tivesse a sua vida isolada. Não, a gente está em grupo para isso, para a gente se desenvolver, para a gente se melhorar, se evoluir espiritualmente.
Então, vamos aproveitar essa oportunidade enquanto a gente está junto. Os nossos pais, por exemplo. A minha tem 85 anos, o meu já desencarnou, meu pai há 53 anos. A minha mãe, o que a gente tem que pensar? Eu vou viver bem com ela o tempo que eu ainda tenho aqui. Eu quero aproveitar, eu quero estar com ela. Então isso é amor, gente. É amor, é você querer estar com a pessoa. E devolver para ela tudo que ela fez. O que ela fez para mim, eu não vou conseguir devolver. Porque o amor que ela sente por mim é imenso. Mas eu vou tentar fazer, me emociona, o meu melhor. Porque ela é o grande amor da minha vida. Deus não me colocou junto dela por acaso. Algum motivo deve ter, né? E eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho com ela. Eu não sei quanto tempo será. Pode ser que eu vá primeiro, né? Mas eu quero aproveitar. Eu quero continuar amando-a no dia a dia. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, que a gente tenha esse amor pelas pessoas que estão junto de nós. Quer seja nossos pais, que é mais fácil amar o pai e a mãe, né? E amar aquele outro do serviço que é uma pedrinha no sapato. Mas não é uma pedrinha no sapato por acaso. Ele é um instrumento para a nossa evolução espiritual. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente tenha uma semana próspera, uma semana feliz, que a gente consiga trazer a felicidade para o nosso dia a dia, junto das pessoas que a gente tem a oportunidade de conviver. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Recordando aqui o Evangelho, que a gente fez a leitura sobre a lei do amor, diz assim: feliz aquele que sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Enquanto os nossos irmãos faziam seus comentários, fazendo aí alusão a respeito do amor, da lei do amor, que nós temos como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo, que amou a humanidade imensamente, e nós temos o Senhor que deu esse exemplo. Porque Jesus realmente, ele falou do amor e vivenciou o amor ao mesmo tempo. Enquanto eles faziam os comentários, nós estávamos aqui pensando, recordando, os amigos espirituais da casa sugeriram-nos a recordar 3 personagens do Evangelho: Simão Pedro, Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Simão Pedro, quando pela primeira vez viu Jesus, estava pescando juntamente com o seu irmão, e Jesus então surge, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, aparece para Simão Pedro e diz assim: Simão Barjonas, largue a rede, venha, segue-me, farei de você pescador de almas no mar da humanidade. O convite de Jesus: vem e segue-me. Então aquela autoridade impregnada de amor fez com que Simão Pedro automaticamente largasse as redes e o seguisse. Eu te farei pescador de almas no mar da humanidade. E Simão Pedro realmente foi um verdadeiro homem de bem. Apesar do seu comportamento, do seu temperamento, muitas vezes intempestivo, a falta de paciência, como muitas vezes nós vamos observar no Evangelho, ele não tinha muita paciência, mas era um homem devotado ao Senhor. Trabalhava, sempre estava ao lado de Jesus, sempre se esforçando na implantação do Evangelho, sempre se dedicando. Tinha suas dificuldades, como qualquer um de nós temos as nossas dificuldades. E Simão Pedro, então, ele foi se esforçando, ouvindo Jesus,